Amém. Vamos para a palavra? Atos capítulo 2. Queridos, semana passada nós comemoramos a Páscoa, celebramos a Páscoa. E entre a Páscoa e o dia 19 de maio, nós temos 50 dias. E segundo o calendário judaico, nós celebramos o Pentecostes. Pentecostes é uma das festas mais importantes no judaísmo. E a igreja evangélica, ela celebra o Pentecostes de uma forma diferente, porque nós entendemos que o Pentecostes, ele aconteceu, foi um mover na vida e o início da igreja. E nós vamos falar e explicar o que é o Pentecoste, o que a igreja tem que fazer e como nós temos, como igreja, de viver o Pentecostes, porque nós temos várias ideias, né? Existe até um movimento que se intitulou Pentecostal, mas todas as igrejas, elas nasceram no Pentecoste. Então não existe uma igreja pentecostal, existe a igreja e ela nasceu no advento, que foi a descida do Espírito nos 50 dias após a Páscoa. Pentecoste significa justamente 50. E nós vamos ler o texto e explicar um pouco sobre essa palavra. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Queridos, a igreja primitiva, essa igreja que nasce após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ela não tinha nenhuma das coisas que nós temos hoje, que nós poderíamos dizer que seriam essenciais para o sucesso. Porque quando nós falamos hoje em igreja, nós nos deparamos hoje com uma igreja rica, na verdade. Eu e Vanusa, nós tivemos esses dias fazendo o casamento da nossa filha lá nos Estados Unidos. E, gente, eu vi cada igreja que, meu Deus, igrejas suntuosas, igrejas extremamente ricas. Você entra dentro, você fala: Jesus. E a igreja primitiva não tinha nada disso, não tinha microfone. Eu fico imaginando Pedro pregando para mais de 3.000 pessoas sem microfone. Que coisa, né? Hoje para pregar para 100 dá um problema sério, né? Porque um conversa, outro cochicha. Agora imagine, na época de Pedro, falando para uma multidão. O que tinha de mãe dando beliscão em filho: fica quieto, menino, eu quero ouvir. Né? Quando a gente era pequeno era assim, gente. A gente cresceu na igreja e naquela época sentavam-se os pais e os filhos na mesma cadeira, no mesmo banco, né? Os bancos não eram confortáveis como hoje, né? Eu lembro que a gente foi
criado na igreja, e era aqueles bancos com aquelas ripas, né? Que você sentava em uma ripa mais torta que a outra, assim, meio empenado, né? E parece que parecia que o culto era mais longo, né, Vanusa? Parecia que o pastor pregava 2 horas, gente. E se ali, calor, não tinha ventilador, ar-condicionado, ô Jesus, hoje nós estamos no céu. Mas, queridos, na época da igreja primitiva não havia prédios suntuosos, não havia dinheiro, influência política, status social. Às vezes nós estamos querendo fazer com que a igreja seja aquilo que ela não deveria ser. E aí nós vemos a igreja se metendo na política, se metendo em tantas coisas, porque alguns dizem o seguinte: nós precisamos ter, nós precisamos estar, nós precisamos influenciar. Mas a igreja primitiva, ela foi capaz de ganhar uma multidão para Jesus e estabelecer várias igrejas através do próprio Império Romano, sem ter recurso nenhum. E o Império Romano a proibia de existir, e mesmo assim ela implodiu o Império Romano. Nenhum outro reino, nenhum outro exército foi capaz de destruir o exército romano, que dominava o mundo conhecido. Mas a igreja de Cristo, sem recurso, ela destruiu o Império Romano. Que coisa, né? Mas por que isso? Porque a igreja primitiva tinha o poder do Espírito Santo. Ela tinha aquilo que nós precisamos, nós precisamos do Espírito. Às vezes nós vemos hoje as pessoas fazendo tantas coisas, né, para atrair multidão, atrair jovens. Aí pinta a igreja de preto, pinta de não sei o quê, bota lustre assim, bota a luz de um jeito. Nós só precisamos do Espírito Santo. É Ele. Porque só Ele pode tocar no coração das pessoas. Nós podemos fazer um show, nós podemos te deixar motivado, nós podemos ter palavras que te motivam, que te empolgam, que você saia daqui dando pulo e falando: eu vou derrubar gigante, eu vou matar não sei o quê. Mas quando chega na segunda-feira, se você não estiver cheio do Espírito Santo, o gigante ele fica maior do que era antes. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, amém? Você consegue entender isso? A igreja primitiva era movida pelo Espírito Santo, e esse mesmo poder, ele está disponível hoje para a igreja. O Espírito Santo ele continua na vida da igreja, ele continua trabalhando hoje na vida da igreja. E queridos, o capítulo 2 de Atos, nós vemos o que aconteceu quando o Espírito Santo ele começa essa obra, a obra da igreja. E o que aconteceu naquele dia? Até o capítulo 2 chegar ao capítulo 1, os discípulos de Jesus eles estavam com medo, e Jesus tinha dado uma ordem: ficai em Jerusalém até que venha o ajudador. Você imagina, Jesus morreu na Páscoa, e Jesus, o Espírito Santo esperou 50 dias para chegar. Que coisa, né? Estava todo mundo agoniado, gente. Ninguém gosta de esperar. Se hoje essa geração não é uma geração que espera. Hoje a gente quer o micro-ondas mais rápido. A gente quer a máquina de lavar que você põe a roupa, ela já lava e já sai seco. E passado, né? Na hora, né? Você não quer nem comprar roupa que amassa, gente. Não é verdade? Nós somos as pessoas que não sabemos esperar. Aí Jesus diz: fique em Jerusalém até que venha o poder do alto. E aí eu imagino esse povo. A Páscoa, Jesus morre, ressuscita. Todos os soldados querendo pegar os discípulos, porque achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E os discípulos lá no cenáculo, orando, oração silenciosa, todo mundo quietinho, orando em silêncio: ô Jesus, volta logo. Com medo, porque era natural ter medo. Eles estavam esperando alguma coisa acontecer, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele de forma inesperada ele vem. E eu queria comentar algumas coisas que nos fazem entender o que aconteceu naquele dia. Pentecostes, como eu falei no começo, é uma palavra grega que significa justamente 50, né? Era uma das festas muito importantes para o povo de Israel. Acontecia 50 dias após as primícias da Páscoa. Jesus ressuscita na Páscoa, e 50 dias depois, do dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, o Senhor a derramar o seu Espírito. Ele estava dizendo para a igreja: tempo
da colheita chegou. Ele estava dizendo do pecado e do juízo. Porque, gente, quem convence as pessoas que elas são pecadoras não é um pastor pregando. O pastor, ele pode tocar no seu emocional. O homem, ele é composto de alma, corpo e espírito. Nós somos tripartes. A ciência, se você for ver na psicologia, vai falar que nós só somos alma, que seria o intelecto, a nossa razão, a psique, e o nosso corpo. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o homem é um corpo, que tem uma alma e que existe um espírito. E esse espírito, ele nasce de novo quando você recebe Jesus como seu Salvador. Foi isso que Jesus, explicando para Nicodemos, disse: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é difícil para as pessoas entenderem, porque quando você fala nascer de novo, todo mundo começa a pensar: como eu vou voltar para o útero da minha mãe? Como eu vou voltar a ser criança? Mas é porque é o espírito que nasce, não é a carne que nasce, mas é o espírito. É por isso que aquela pessoa que vivia uma vida de pecado, que vivia no adultério, na mentira, no roubo, que vivia na prostituição, nas drogas, quando ela vem para Jesus, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? O espírito nasce. Hoje no discipulado a gente estava comentando sobre isso. O espírito nasce, e quando nós começamos a andar no espírito, o espírito começa a controlar a nossa vida. Aí aquele homem que era guiado pelas emoções, que é o almático, né? O almático é uma pessoa que é guiado pela alma. Então o que a alma diz, ele faz. O que a alma... A alma tem dificuldade de perdoar, gente. Não é verdade? Porque se alguém te ofendeu, eu não vou perdoar. Se alguém te maltratou, eu não vou perdoar. A alma, ela tem as suas barreiras, porque ela sempre volta lá atrás aonde a ferida nasceu. E quando você nasce de novo pelo Espírito, você não vira mais aquele almático, né? Aí o homem controlado pelo Espírito, em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz que ele tem paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. Ou seja, quando alguém ofende, a pessoa vai lá para a paz, longanimidade. Porque, gente, pensa comigo. Por isso que Jesus disse que tem que nascer de novo. Tem que morrer o velho homem para que nasça o Espírito. E infelizmente hoje nós vivemos uma era de uma igreja emocional, onde a maioria das pessoas não nasceram de novo. Aí qualquer coisa ofende, qualquer palavra. Aí nós vemos casamentos que estão ruindo. Por quê? Porque casa um homem com uma mulher e os dois têm as suas dificuldades que vieram de berço, criação. Aí a mulher está toda ferida, o homem todo ferido. Aí uma palavra, pronto. Aí vem um problema. Aí vai para a alma. Agora quando o casal, ele nasceu de novo, eles vão para a oração, vão para o Espírito. Aí o Espírito traz paz, traz o domínio próprio, traz a mansidão, faz as pessoas entenderem. Por isso, queridos, Jesus, ele insistiu que nós tínhamos que nascer do Espírito. Nós não podemos ser guiados pela alma. A nossa alma, ela tem as frustrações dela. A nossa alma ela tem os desejos. Então, se você for guiado pela alma, você vai sempre voltar àquilo que te feriu. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz. Ele usou muita droga durante um bom tempo. E ele entendeu o Evangelho, recebeu Jesus como Senhor na vida dele. E aquele homem, aconteceu algo interessante. Ele parou de usar droga. Ele não foi para o centro de recuperação, ele não foi para uma clínica, ele não tomou remédio. E já tinha passado alguns anos que ele já estava livre das drogas. E eu, conversando com ele, perguntei: o que aconteceu com você? Ele falou: pastor, simples, eu nasci de novo. Aí eu: agora quem guia a minha vida é o Espírito. Coisa, né? Aí você encontra aquele marido que era carrancudo, rabugento. Se ele está aqui, não olha para ele não, tá? Isso é difícil de lidar. Aí o cara vem para Jesus. Aí daqui a pouco ele está lavando os pratos, os copos. Aí a mulher: uau, o que aconteceu? Nasceu de novo. Queridos, se não nascer do Espírito, não tem como realmente a pessoa ver a Deus. E o tempo da colheita, o Espírito Santo, ele está dizendo: olha, ele começou.
Era o tempo da graça de Deus derramada sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor sobre a sua vida. Lá no versículo 21 ele diz: então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. É o tempo da oportunidade. Nós estamos vivendo o tempo onde todos, o evangelho é para todos os homens, para que todos sejam salvos. Olha, a igreja não visa lucro, a igreja não visa dinheiro, nós pregamos as boas novas. Pensa só, a nossa igreja gasta tanto recurso, mandando missionário, sustentando missionários. Nós poderíamos estar fazendo um luxo, gastando aqui. Pastor, por que a gente não gasta aqui? Porque as boas novas têm que ser anunciadas às pessoas em todos os lugares. Porque as pessoas lá na África, na China, lá no interior do Brasil, nas pequenas e grandes cidades, precisam saber que existe um Salvador. Precisam saber que há uma luz para que elas possam olhar e ter esperança de como será o amanhã. Porque existem pessoas hoje que estão nas drogas, que estão se matando, porque elas não sabem como será o amanhã. Porque é um vazio tão grande dentro do coração da pessoa, que ela já tentou encontrar a solução na bebida, na pornografia, nas drogas, e o que acaba acontecendo é que essa pessoa acaba se suicidando. E às vezes nós pensamos que, se tivesse dinheiro, resolveria os problemas. Mas, se você olhar, quem mais se suicida são pessoas que têm mais dinheiro. Eles têm acesso a drogas potentes, têm acesso a formas de tirar a vida sem dor. Toma aquele monte de calmante e apaga. E são muitas pessoas que se suicidam. Meu cunhado trabalha no IML e ele falou: olha, é algo impressionante. Morrem mais pessoas de suicídio do que morte natural, morte violenta. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Por que o governo do estado construiu aquela ciclovia do lado da terceira ponte? Era muita gente que pulava da ponte. Agora elas estão mudando de lugar, porque a ponte agora já não dá mais para pular, né? Não dá para subir de bicicleta, porque se o cara estivesse andando de bicicleta, ele não se matava, né, gente? Quem anda de bicicleta não comete suicídio, né? O esforço que você tem para chegar pedalando até lá em cima, eu fiz isso esses dias. Você chega lá com 2 palmos de língua, né? Você não vai conseguir subir para pular dali, não tem jeito, não tem como. Por isso, se você pensa em alguma coisa assim, vai andar de bicicleta, que com certeza muda seus pensamentos. E queridos, é o tempo da oportunidade. Nunca houve na história da humanidade um tempo tão propício para o evangelho. Hoje nós podemos abrir igreja, podemos pregar, podemos falar de Jesus em todos os lugares. Infelizmente até aparece igreja que virou empresa, né? O negócio é arrecadar, né? Nosso negócio não é arrecadar dinheiro. Nosso negócio é falar de Jesus, que Ele veio e que Ele morreu por você. Queridos, o derramar do Espírito, a descida do Espírito, é um cumprimento da profecia de Joel. Pedro, ele cita, lá no versículo 17, ele diz: é isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. João Batista, lá em Mateus 3, versículo 11, ele diz: eu na verdade vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. É o cumprimento da promessa também de Jesus. Em João 14, 16 e 17, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Atos 1, 5,
Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora eu queria que você entendesse o que aconteceu naquele dia. Porque Pentecostes foi um momento único. Ele não se repetiu outras vezes em ponto nenhum da história da igreja. Porque tem gente que fala, aconteceu. Não, Pentecostes ele aconteceu uma vez. O Espírito ele desceu uma vez. E desceu e ele habita entre nós. Ele não vai ficar descendo, nós vamos fazer uma campanha para que aconteça um Pentecostes. Não, ele já aconteceu. Então hoje nós temos o Espírito Santo na igreja e em nossas vidas. Porque se você aceitou Jesus um dia, é porque o Espírito Santo estava em você. Não foi porque o pastor chegou e falou que você tinha que ir para o céu. Foi porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. Só Ele pode fazer isso. Nenhuma retórica, nenhuma palavra bonita convence o homem. Porque palavras bonitas é coisa de coach. E evangelho não é coach. Evangelho não é motivacional. O evangelho é para te levar para o céu. Não é para te levar para uma vida próspera nessa terra. Porque a prosperidade nessa terra, ela vai acontecer se você trabalhar e você tiver satisfação em tudo que você faz. Porque tem gente que confunde, né? Deus vai me fazer próspero. Queridos, prosperidade é uma coisa muito relativa. Esses dias eu estava vendo um documentário e o rapaz estava lá no Senegal, no meio lá do Senegal, com uma tribo, e eles estavam fazendo uma festa, e eles estavam comemorando algo, eles estavam lá preparando carne, preparando as coisas, e as casas eram muito simples. E aquele homem disse o seguinte: olha, segundo a ONU, este é o pior IDH do mundo, pior índice de desenvolvimento humano do mundo. E mostrou aquele monte de gente rindo, feliz, maior felicidade. Você não pode comparar a Suíça. Na Suíça a realidade é outra. A felicidade para aquelas pessoas é ter um carro, ter uma posição, ter uma aposentadoria. Você vai no interior da África, a felicidade daquelas pessoas é ter comida, é estar em família. O IDH não é medido pela ONU, é medido por aquilo que está dentro do seu coração. Prosperidade não é medida pela sua conta. Às vezes está você reunido com a sua família, né, Lucídia? Aquele monte de filho e neto em volta dali um churrasquinho ali com aquela carne mais ou menos, né? Não tem prosperidade igual essa não, gente. Não tem. E às vezes ele está pensando que prosperidade é ter um carrão. Isso não é prosperidade. Eu vejo pessoas que vivem, têm muito dinheiro e trabalham muito, muito e não gastam o que tem, porque não são prósperas. Agora eu vejo gente que tem muito pouco, mas é feliz com o que tem. Senta à mesa com aquele monte de filho, a família, celebra, sorri. Isso é prosperidade. Só o Espírito Santo dá satisfação ao coração do homem. Às vezes você vê, como eu e Vanusa, vários casais que a gente atende, casais que não são da nossa igreja, aí você vê aquela mulher bonita, aquele homem bonito, e um casal que vive em adultério. Que coisa! E às vezes você vê aquele cara com corpo de tanquinho, né? E a esposa feliz da vida. Porque a felicidade não está no corpo, ela está em Jesus. A prosperidade está em você ter Jesus. É isso que dá prosperidade, é isso que traz alegria. Agora, o que significavam esses sinais? Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Havia unidade. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. A Bíblia diz que foi um ruído estrondoso que ecoava, parecia um furacão passando. Ele representava justamente o poder do Espírito Santo entre eles. E a palavra grega, a palavra espírito, no grego, ela significa justamente sopro, vento, respiração. O Espírito é como se fosse um vento. E queridos, a explicação que Jesus dá a Nicodemos, né, em João 3,8, foi justamente que o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha, esse sinal queria nos ensinar é que nesse momento maravilhoso da história,
Quando o poder da pessoa maravilhosa do Espírito está atuando no meio da igreja ou na vida de alguém, às vezes você não vê, porque ele é um vento. Às vezes Deus está tocando no coração de uma pessoa e você não está vendo, porque ele não age como você pensa que ele está agindo. Tem gente que pensa que para o Espírito de Deus estar agindo tem que ter um alvoroço. Não, ele é um vento. Às vezes uma pessoa está sendo derramada, tocada pelo Espírito, e tem gente que não está percebendo, porque ele age como ele quer. E o som da sua voz era para nos chamar para a salvação. Querido, o Espírito Santo de Deus, toda vez que se moveu, foi para levar em direção ao Criador. Não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus, para a glória de Deus. A palavra diz que eles falavam da glória de Deus. Então toda vez que o Espírito se move na igreja, é para que Deus seja glorificado. Se você vê algo diferente, não é o Espírito Santo, porque muitas das vezes nós vemos a glória do homem, pessoas querendo aparecer, e tem cada coisa que a gente vê na internet que eu fico assustado. O pessoal falando que é o Espírito Santo, gente jogando cadeira para cima, pulando, fazendo polichinelo. Para aí, gente, Deus tem que ser glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Se Deus não é glorificado, não é o Espírito. Você entende isso? Você consegue entender dessa forma? É interessante como a voz do Espírito ela ecoa em nós, e os sons eles podem ser diferentes para cada um de nós, mas o importante é que prestemos atenção ao chamado, quase ensurdecedor, que nos desperta do sono espiritual, mesmo quando a pessoa está envolta em religiosidade. Este foi o grande objetivo: chamar os judeus que estavam ali para uma festa religiosa de Pentecostes. Eles estavam ali nas imediações para cumprir várias liturgias, mas aquele som impetuoso era tão forte, tão impetuoso, que fez milhares de pessoas que estavam passando chegarem até aquele lugar onde estavam os 120. Todas as pessoas foram atraídas para onde aqueles homens estavam. O Espírito atraiu as pessoas para aquele lugar. E este som é um som que chamava a salvação de todos. E 3.000 pessoas conseguiram entender isso naquele dia, e entenderam o chamado do Espírito. E é assim que o Espírito Santo ele continua trabalhando hoje. O som da sua voz pode ser ouvido, e ele usa muitas coisas para falar conosco. Como eu disse aqui, há uns dias atrás eu estava caminhando, e eu estava conversando com Deus. Eu gosto muito de conversar com Deus, porque eu vejo que o devocional nosso, ele é constante, ele é contínuo. E eu conversando com Deus, eu parei diante de um pé de manga, e o pé de manga pregou para mim, gente. Imagina, o pé de manga falando. Eu comecei a olhar para aquele pé de manga, eu comecei a ver tantas cores diferentes. Você pensa, o pé de manga é verde, não é verde, tem 200.000 cores ali. E começou a sair passarinho, começou a sair vindo fruto, vendo as coisas, e eu ouvindo Deus falar: eu estou no controle de todas as coisas, eu pintei cada uma dessas folhas, eu sei como vai ser o amanhã, eu conheço você antes de você nascer, eu sei o seu futuro e o seu presente, eu cuido de você. E eu ouvindo aquilo, eu falei: meu Deus! E às vezes, querido, Deus vai falar com você de forma diferente, de formas que você nem espera. Às vezes é a placa de um carro, você está andando e está lá escrito EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Eu vi esses dias na internet. Você vai, um para-choque num caminhão vai falar com você. Deus vai usar coisas diferentes. Esses dias eu até comentei no discipulado, eu estava com um pensamento, uma dúvida no coração, e eu li a palavra, orei, e eu pedindo a Deus uma palavra, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E hoje, gente, o WhatsApp é de Jesus, tá? Eu cheguei à conclusão que o WhatsApp é de Jesus. Acabei de falar: Senhor, me dá uma palavra. Um pastor lá de Cachoeiro, de vez em quando ele manda mensagem, ele mandou especificamente: Eldo, estava aqui, Deus mandou te mandar esse versículo. Quando eu li, eu falei assim: não é brincadeira, não pode ser, o senhor está muito rápido, é tecnologia. Tudo que eu estava precisando, ele falou. Mas Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Queridos, a palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai
e achareis. Por que você não ouve? Por que você não recebe de Deus a provisão e a palavra? Porque em vez de buscar Deus, você busca o Netflix. Deus vai falar comigo nessa série, só se for The Chosen, né? Só se for The Chosen. Se não for, não vai falar, né, gente? Quer ouvir Deus, mas vai para um lugar que o mais improvável. Assim, porque se falar é de Deus mesmo. Aí assiste uma série de vários capítulos só para procurar Jesus. Procura ouvir Deus. Ele quer te surpreender, queridos. Quando o Espírito sopra sobre a sua vida, reconheça-o, deixa Ele prover a sua vida. É salvação, é bênção, tantas coisas que Ele tem que nos dar. Tome cuidado para não ser como alguns da multidão. A Bíblia diz que outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado. Queridos, tem sempre pessoas que é igual o fariseu, que discorda do que está acontecendo. Deus não está nisso. Olha, Deus trabalha de forma diferente. Há muito tempo atrás, eu conheci um Nengo Vieira. Não sei se você já ouviu o Nengo Vieira. Ele era cantor de reggae. Nengo Vieira, cantor de reggae, fumava maconha e fazia reggae para tudo quanto é canto. Aí um dia uma pessoa falou, pai, o Nengo se converteu. Aí passou um tempo, ele estava aqui no Espírito Santo, aí falaram, leva lá na igreja. Eu falei, rapaz, não é esse cara da igreja não, o cara é cheio de dread, todo doidão. Aí vai, leva que o cara é de Deus. Aí a pessoa insistiu. Aí eu falei, vou levar numa segunda-feira que não tem culto. Gente, eu botei, foi boca a boca. Foi um negócio incrível. De boca a boca, tinha 1000 pessoas dentro da igreja. Quando eu olhei aquele monte de maconheiro, eu falei, meu Deus do céu, se a polícia baixar aqui hoje, o negócio vai ser feio. E o cara começou a tocar, cantar. Daqui a pouco ele parou tudo e contou o testemunho da vida dele. Quando eu vi aquele monte de jovem botando maconha no altar, chorando, eu falei, meu Deus, pedi perdão. Depois fui conversar com ele, falei assim, rapaz, eu queria te pedir perdão, que eu não confiava na sua conversão. Ele falou assim, olha, o dia que eu aceitei Jesus, eu tirei os dreads. Aí cheguei em casa, o Espírito Santo falou, por que você tirou os dreads? Eu quero que você pregue para esse povo. Eles também são o meu povo. Às vezes nós duvidamos daquilo que o Espírito Santo está fazendo. São várias igrejas, várias placas diferentes. Deus está agindo de formas diferentes, em lugares diferentes. Quem sou eu, quem é você para julgar? Às vezes Deus vai usar o silêncio de uma igreja tradicional. Às vezes Deus vai usar o barulho de uma igreja mega pentecostal. É Deus. Ele se move como Ele quer. Quem sou eu para dizer o que é, o que não é? Por isso que se você tem um senso crítico muito forte, não vá, entendeu? Não vá para você não entrar no pecado de falar que não é aquilo que Deus está falando, né? Comece a pensar dessa forma. Deixe Deus ser Deus, não endureça o seu coração, mesmo quando você não tiver o controle da situação. Esteja sempre certo que Deus tem. Outra coisa que aconteceu, as línguas de fogo. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Olha, era uma visão coletiva. Os 120 que estavam ali, em cima de cada cabeça, se pousou um fogo. Você vê, fogo e vento, é um incêndio. Tem como, né? Chega numa floresta, passa fogo e vento, queima tudo, né? Então, as línguas estavam sobre todos, ou seja, não houve exceção, todos receberam. Por isso que quando Deus trabalha num lugar, nesses próximos dias nós vamos estar falando muito sobre isso, sobre Pentecostes, e nós vamos ter até a nossa vigília em honra ao Espírito Santo, que vai acontecer no meio disso tudo. Gente, Deus, Ele quer encher a igreja, todos, com os dons, com a capacitação, nenhum ficou de fora. Os 120 começaram a falar. Os 120 começaram a falar da grandeza de Deus. Não foi um só, mas todos começaram a falar da grandeza de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Olha, o Espírito não pousou sobre a cabeça de um. Porque você imagina, se o Espírito viesse aqui na igreja para pousar, melhor, ele está aqui, né? Se ele fosse fazer um sinal, aí todo mundo ia falar, não, ele vai ficar em cima da cabeça dos pastores. Aí você já ia correr e olhar para a cabeça do Jonathan, para ver ali, cadê a língua de fogo?
né? Pastor Evaldo, pastor Rogério, ia caçar a língua na cabeça do pastor Éder. Mas não, o poder de testemunhar é de todos. Todos nós fomos chamados para falar das grandezas de Deus. Queridos, igreja não paga pastor para pregar. Isso é um erro. Igreja não paga pastor para evangelizar. O chamado para evangelizar, ele é da igreja. Você, eu, todos nós temos um chamado. Nós temos que falar das grandezas de Deus. Não é de igreja. Nós não pregamos igreja. Porque a igreja não salva ninguém. A igreja batista não vai levar ninguém para o céu. Não vai. Católica não leva, Assembleia não leva, Maranata não leva. Quem leva é Jesus, o caminho é Jesus. Nós temos que falar de Jesus. E não falar de nós, mas falar dele, das grandezas de Deus. E aí, queridos, todos eles começaram a falar, ou seja, abençoar as pessoas que estavam ali. Aí Atos 1:8 diz: porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. É por isso que a igreja, ela evangeliza. Nós temos que falar de Jesus para todos. Nós não falamos para ganhar dinheiro, nós não falamos por política. É por isso que eu falo que sempre aqui na igreja, política não vai mudar o Brasil. Não adianta você pensar que a política vai transformar o Brasil, que não vai. Você vai nos Estados Unidos, o que mais tem nos Estados Unidos é a igreja. Você tropeça em igreja, e a igreja influencia. A igreja lá procura viver o evangelho. Você vai na Coreia do Sul, a Nildeia da nossa igreja esteve lá recentemente, você vai ver a Coreia do Sul. Igrejas, mega igrejas, transformou um país que tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano numa potência econômica. Quem fez isso foi a igreja. Só a igreja tem poder de mudar o lugar. Sabe por quê? Onde a igreja chega tem que acabar o roubo. É inconcebível a igreja estar num lugar e ter roubo, assalto, drogas. A igreja tem que mudar o ambiente, porque a igreja tem poder. Mas pastor, e às vezes você vê a igreja com medo, medo de orar, medo de pregar na boca de fumo, medo de testemunhar. Não podemos ter medo não, gente. Mas o traficante tem que se converter, você tem que falar para ele de Jesus. Vai fazer o quê? Você quer que ele vá para o inferno? Tem que pregar para todas as pessoas. É a igreja que muda o ambiente. Enquanto nós não entendermos o poder que a igreja tem, nós vamos ficar batendo na porta de político. Nós vamos ficar indo atrás de não sei quem, ajuda aqui, ajuda ali. Não. Nosso negócio é joelho no chão, é oração. Você quer salvar o seu casamento? É oração. Você quer transformar a vida dos seus filhos? É oração. Você quer transformar a sua nação? É oração. Só Deus pode mudar as coisas. Só o Espírito Santo de Deus, que governa tudo aqui que está ao nosso redor, que pode transformar. Não é o homem. Porque se você confiar no homem, você está sendo idólatra. E Deus abomina idolatria. Idolatria não é ficar diante de uma imagem. Eu vejo muitas pessoas atrás de político com idolatria. Você pode escolher um partido. Eu acho que você tem que ser político, sim. Escolha um partido, fale de política. Mas entenda uma coisa, é Jesus que transforma, só Ele. Homens, eles sempre podem e vão cair. Jesus ensinou, quando aqui eles começaram a falar e começaram a abençoar, estavam cheios do Espírito Santo, a boca fala do que está cheio, o coração, né? E aí, queridos, o que acontece? A grande pergunta, como é que está a sua língua? Tem gente que é língua de fogo, né? Para fazer uma fofoca. Tem gente que bota fogo na vida dos outros. Você já viu o fofoqueiro, como é que ele trabalha? Jesus usava muito fofoqueiro. Porque mas é verdade, olha o que acontecia. Jesus fazia um milagre, o que ele falava? Conta para ninguém não. Era a chave, era a senha. Na hora. Você quer ver um fofoqueiro em ação, você fala assim, não conta para ninguém. E o fofoqueiro fala assim, olha, eu queria pedir oração. E vou te contar aqui para a gente orar. Aí fala o pecado dos outros e esquece a oração, né? Como é que está a sua língua? A sua língua é para abençoar ou é para amaldiçoar?
Se você está cheio do Espírito, a sua língua é língua de bênção. Se você está cheio do Espírito, a sua língua só fala das coisas que são de Deus. Então deixa o Senhor derramar o fogo dele sobre a sua língua. Você vê que Pedro, com pouco conhecimento, ele começa a pregar aquilo que o Espírito trazia para ele. 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Queridos, não é o sermão, é o que está dentro de você. Não é o sermão que vai fazer acontecer, é se você está cheio da presença dele. O sermão é apenas aquilo que sai, mas a sua vida é o sermão. Então muitas das vezes nós estamos querendo saber de Bíblia demais para falar dos outros, mas nós não estamos vivendo o Evangelho para pregar para as pessoas. E para a gente caminhar, para encerrar, pô gente, pensei que você ia falar, então deixa eu começar de novo. Caminhando para encerrar, né? Pô, foi fraco, hein? Vou ter que melhorar o sermão da próxima. Mas olha só essa questão do falar em línguas. É uma grande controvérsia que acontece dentro da igreja hoje. Várias pessoas falam em língua estranha, falam não sei o quê, então há muito burburinho acontecendo na igreja. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam ali morando em Jerusalém religiosos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Olha, na Torre de Babel, as línguas foram confundidas. Havia um idioma e ali as línguas foram confundidas e ninguém se entendia. No Pentecostes, haviam muitas línguas e uma língua só passou a ser falada. Então eu não quero entrar nessa questão de língua estranha, de não sei o quê, porque o texto fala de glossários, línguas conhecidas, línguas da época. Então não vou entrar no outro estudo, porque isso é para uma outra hora mais específica. Mas todas as línguas se tornaram uma língua só. E todas as línguas entenderam as grandezas de Deus. O que nós temos que entender, queridos, é que no Pentecostes, Babel foi revertida a uma linguagem só, que são as grandezas de Deus. Tudo é para exaltar o nome de Deus. Em Babel havia rebelião, as pessoas, cada um queria o seu próprio interesse, as pessoas queriam chegar até Deus. No Pentecostes, Deus é que chega até o homem. Olha que coisa diferente, né? É o céu que vem até a terra, e é a bênção da unidade de todas as nações. E queridos, ali havia um símbolo que toda a terra se encheria da glória de Deus. E nós vamos parar por aqui, que eu quero orar. E durante esses dias nós vamos falar sobre o Espírito Santo. No domingo de manhã, a série de mensagem são os milagres de Jesus. E à noite, até o Pentecostes, nós falaremos sobre o Espírito Santo. Então, durante esses dias nós falaremos sobre quem Ele é. E a gente quis começar justamente mostrando para você que o Espírito Santo, Ele veio até a igreja. Ele está no nosso meio. Ele é a presença de Deus. Ele é santo. E Ele habita e quer habitar em cada um de nós. Não existe pessoas que têm mais ou menos, porque o Espírito Santo, você não divide Ele, né? Esse copo aqui, no início do culto, ele estava cheio d'água. Continua com água, né? Se eu beber, continua com água. Eu posso deixar uma gota de água aqui dentro, e no final eu perguntar: tem água? Tem uma gota. Assim é o Espírito Santo. O que você não pode é extinguir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas muitas das vezes ele está ali e a intensidade dele não é a mesma, porque você começa a viver a sua vida só para você. Você não conversa com ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é pessoa. É a pessoa. Você imagina, você conviver num casamento e você só conversou com a sua esposa um dia, não conversa mais. Pessoa que casamento sobrevive desse jeito. Casou, aí não conversa com a esposa, não leva ela para jantar,
bate-papo. Vai não, né? Casamento não sobrevive não. Casamento ele tem que ser mantido. É como um copo. Ele tem que estar sempre cheio com água. A sua vida sempre tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é para uns, é para todos. Ele é para a igreja. É para todas as pessoas. Ah, o pastor tem mais do Espírito Santo. Não. Algumas pessoas entendem errado. Ah, pastor tem que ser batizado no Espírito Santo. Gente, quem é batizado aqui é batizado no Espírito Santo. Tem vitória do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito. Não tem como você aceitar Jesus sem ter recebido o Espírito Santo. Agora você pode rejeitar Ele. Ele tocou no seu coração para que você receba Jesus e você fala, não te quero. Aí você rejeitou Ele. Agora quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele passa a morar em você. Você se torna morada do Espírito. Que coisa fantástica, né? É Deus residindo em você. É a presença dEle na sua vida. E Ele quer ter relacionamento. Ele quer conversar com você. Ele quer que você entregue para Ele as suas dificuldades. Aquilo que te deixa triste, Ele quer que você fale. É igual uma esposa, né? O marido chega triste em casa, pelo menos lá em casa é assim. Chega triste, a mulher quer saber, por que você está? O que aconteceu? Como é que você está assim? O que foi? O Espírito Santo é igual uma mulher. Você tem que falar. Enquanto você não fala, né? Aí, às vezes ela fala assim, eu te avisei para você não fazer isso. O Espírito Santo é assim, Ele quer ter relacionamento comigo, com você. Ele quer conversar com você. Ele quer andar com você. Ele quer saber do seu dia a dia, das suas dificuldades, das suas necessidades. Ele quer te suprir nas suas necessidades. Ele quer trazer paz ao seu espírito. Ele quer trazer paz. Nós vivemos uma geração que consome remédio como nunca. Nunca na história da humanidade se comprou tanta droga. E quando eu falo de droga, não estou falando das drogas ilícitas, estou falando dos psicotrópicos que você compra com receita. Gente, farmácia não faz propaganda. Não faz. Você já viu farmácia fechar, falir? Você não vê, não quebra. Nossa geração, ela esqueceu de se comunicar com Deus. Ela esqueceu que Deus habita em nós e que Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Ele quer trazer a paz e a prosperidade que dinheiro não traz, que riqueza não traz, que um corpo bem definido não traz. Só o Espírito de Deus pode dar isso na sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar. O dia de Pentecostes ele foi e ele continua sendo um grande desafio para que possamos buscar mais do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas.